É isso que eles querem implantar aqui para nós. Mas e qual a lógica disso? Transferir recurso da Previdência Pública para os bancos. Só isso. E aí nós temos que desconfiar, né? Quem implantou isso no Chile? Zé Pinheiro e Paulo Guedes, que eram oriundos da escola de Chicago. E quem são os donos dessa empresa, das empresas privadas do Chile? São seis AFPs. Nas apresentações do professor Anderson estão lá. E ele põe as bandeirinhas dos países. Quem são os donos dos bancos? O Brasil, lá tem uma bandeirinha do Brasil lá. É dono da Plan Vital, uma das AFPs. E quem é dono da Plan Vital? O BTG Pactual. E quem é dono do BTG Pactual? Não é coincidência isso? Tem conflito de interesse, gente. Tem conflito de interesse. Porque não protege, vai ampliar a miséria, vai ampliar a desproteção, a pretexto de acabar com um déficit que não existe. E a sociedade vai cair numa esparrela dessa? Só para a gente chamar mais atenção. Para aprovar a reforma, o governo está oferecendo 40 milhões de reais de emenda para cada deputado. Se fosse bom, precisaria dar 40 milhões para os caras de emenda? Nós sabemos como é que funciona a emenda, para onde que vai esse dinheiro. Mais que isso, a proposta não alcança os militares. Eu já disse isso lá na Câmara Federal. Ô Paulo Guedes, se você acha que isso é tão bom mesmo, vai lá e tenta a sorte. Chama os militares e fala, nós vamos plantar capitalização para vocês. Se funcionar, a gente topa. Eu tenho tanta segurança que eles não vão aceitar, que eu toparia me submeter ao regime de capitalização se os militares fizessem. Até porque já existiu mão geral, cabine, aquelas coisas lá atrás, que nunca pagou nada para ninguém, quebrou tudo. O sistema de capitalização individual não tem nenhuma garantia, zero. O Estado se retira da responsabilidade de proteção social. E é isso que eles querem. O mundo capitalista quer transformar o que é proteção social e o que é dinheiro público em produto de prateleira para os bancos ganhar mais dinheiro. Essa é a lógica. Ah, mas precisa de R$1 trilhão. De onde? Qual a justificativa do 1 trilhão? Vocês perceberam que ele diz que não tem o cálculo. Qual é a projeção? Não tem. Aí tem uma inconstitucionalidade, que é da PEC 55. Não é lá do nosso tempo. Eles fizeram a PEC 55 e botaram um dispositivo que proíbe você fazer alterações sem mandar a fundamentação, a base, inclusive os cálculos que sustentam a mudança. Eles não têm o cálculo. Qual é o custo de transição disso? Vocês já ouviram falar do custo de transição, né? O custo de transição é isso que eu falei, 14 trilhões é a estimativa. A mais econômica delas, o Clemente fez no DIEESE e avisou, Gabas, essa estimativa ela é altamente conservadora, é 1 PIB de transição. A da CEPAL, que já é antiga, são 2 PIBs. 14 trilhões de reais. E o que é o custo de transição? A gente precisa explicar para as pessoas. A narrativa, Miro, nós vamos ganhar dizendo que nós não somos contra discutir reforma, porque tem que ter discussão, ninguém mexe em sistema de seguridade sem diálogo. Precisa chamar os trabalhadores para a mesa, precisa chamar os empresários para a mesa, os aposentados para a mesa e mostrar os números. Transparência. Eles não têm transparência. Então, não mostra os números. Mas nós já publicamos os números. Eu abri aquilo ali e o professor também, abriu, tenho certeza. Eu falei, você abriu aquilo lá, né? Aquelas planilhas que eles mostraram. Não tem nada ali. Você sabe que não tem. Não tem nada ali, gente. Não tem fundamentação. É uma cabala. Precisa de 1 trilhão de reais. Tira do pobre. Mas a nova Previdência vai fazer justiça. Quem tem mais paga mais, quem tem menos paga menos. Não é verdade, gente. Ele tira dinheiro do regime geral. A média de benefício do regime geral é R$ 1.400. Quem ganha 1.400 conto é rico. Conversa mole. Ele não mexe em uma vírgula de privilégio. Ele tira dinheiro do pobre. Ele promove a desproteção social e a concentração de renda. Então, não dá pra gente aceitar esse tipo de coisa. Nós temos que debater com a sociedade e desmontar a tese. Então vamos agora só explicar a tal do custo de transição. Eu disse que tem 3 fontes de financiamento. E essas 3 fontes é governo,
empregador, patrão e trabalhador. Ao acabar com a fonte de financiamento governo e empregador, e a do trabalhador ir para uma conta individual, acabou o fundo do regime geral de previdência. Não tem mais. Quem vai pagar as atuais aposentadorias? Se eu não tenho mais a fonte de financiamento? Nós vamos pagar. É mais ou menos assim, Miro. Eu vou te executar no paredão e você vai pagar a bala. Nós vamos pagar para mudar a transição de um modelo para outro, nós que vamos pagar. E por que nós vamos pagar? Porque ao acabar com as fontes de financiamento, o benefício atual vai ser pago por impostos nossos. Não tem mais não vai ter mais contribuição para o fundo do regime geral. E aí, numa das raras ocasiões onde teve debate, porque não tem debate, a gente só fala. Eles não vêm defender. Você não acha um para vir aqui? O Miro, você deve ter procurado. Vem alguém defender a Previdência aqui? A nova Previdência? Não vem. Uma das raras ocasiões, o cara diz o seguinte: ô Gabas, mas você está equivocado, porque essa transição é lenta. Uma ova que é lenta, gente. Uma ova. Qual é a trava? Tem trava de idade? Não. Tem trava de data? Quem entrou no sistema? Ah, tem. Depois da aprovação, quem entrar no sistema. O que significa entrar no sistema? As pessoas que foram admitidas no novo sistema. Vocês têm dúvida de que os atuais contratos serão substituídos? Você imagina, o Miro tem 50 empregados, paga 20% sobre a folha de 50 empregados. Ele tem uma forma de contratá-los na carteira verde e amarela, que não tem direito, sem um centavo de custo, nada. Fácil, demite os caras e contrata de novo. É o que vai acontecer. É opcional, viu? Ah, mas é opcional. Gente, eu assinei meu primeiro contrato de trabalho formal, em 83, eu era bancário. E aí eu fui assinar o contrato, o cara me deu uma termo de opção do fundo de garantia. Eu falei, é para optar? O cara falou, é. Eu falei, então eu posso pensar? Ele deu risada e falou, não. Eu falei, mas não é uma opção? Ele falou, não, aqui só tem vaga para optante. Não optante a gente não admite. Eu falei, mas é uma opção? Ele falou, não, é opção, mas você tem que assinar, senão é do pacote. Optante pelo fundo de garantia, não tem outro emprego. Só vai ter emprego na carteira verde e amarela, gente, não vai ter na azulzinha. Claro que não vai, não tem custo. Então a substituição é rápida. E aí vai restar para a gente pagar, por exemplo, esse ano 602 bilhões de aposentadoria. O ano que vem, 650, 700 e assim por diante, até essa geração toda morrer, que está aposentado. Isso é o custo de transição, custa 14 trilhões. Aí, a pretexto de acabar com 4% de um déficit, nós vamos contrair um de 200%. O Chile fez isso. O Chile, eles fizeram a reforma, lembra, sob Pinochet. Quem era contra ou estava embaixo da terra, ou estava preso ou estava fora do país. Não teve oposição. Não podia ter oposição. O custo de transição do Chile foi 1,36 PIB. Eles pagam até hoje. Hoje eles estão pagando 4,5% do PIB de transição, os benefícios remanescentes. Então é um absurdo isso, não faz sentido, nem econômico e muito menos social. Muito menos social. O que os caras estão propondo é uma destruição do sistema de proteção social brasileiro. É isso que nós temos que dizer para a sociedade. E não é só a sua aposentadoria, Carlos. É o auxílio doença. Porque na capitalização, se você ficar doente, velho, lascou. Você não vai receber nada. Ah, mas e o salário maternidade? Não tem. Não tem. São produtos. É um seguro. Você vai ter aposentadoria e pensão. Ponto. Não tem outra coisa. Nós temos 10 tipos de benefício e 4 tipos de serviço da Previdência. Acaba tudo. Então é uma desproteção geral. De quem? Do rico? Não, do pobre. Rico não precisa de Previdência, gente. Rico não vai usar a Previdência Social. Previdência Social é para pobre. O teto é 5.840, mas a grande maioria está de 2.000 e pouco para baixo. E isso sustenta uma tese equivocada do PDT, né, do Mauro Filho, que eu discuti com ele quase na porrada, né, primeiro porque é arrogante, segundo porque diz o seguinte: não tem saída no Brasil, tem que fazer capitalização.
eles propõem o seguinte, a tese deles, eles vão tentar migrar, viu, Miriam? A proposta no Congresso, eles vão tentar migrar para isso. O Centrão vai tentar encaixar essa proposta de capitalização. Baixa a proteção de 5.800 para 2.000, em previdência solidária, e de 2.000 a 5.800, ela capitalizada obrigatória, para satisfazer os bancos. Sou contra. Eu sou favorável à capitalização em uma hipótese, optativa acima de R$ 5.840. Dá um teto de 5.800, acima disso, você abre capitalização para concorrer com os bancos, inclusive. Você abre um sistema fechado, sem fins lucrativos, para concorrer com os PGBL e VGBL. Ninguém vai fazer isso. Claro que não vai. Porque aí você diminui o mercado privado dos bancos na aberta. Eu quero a fechada, optativa. Então, essa discussão precisa estar recheada de dados, de informações, né? Vocês que têm, que são profissionais, no geral, que tem blog, que trabalham com a comunicação, a gente precisa acertar a veia da comunicação. Eu acho que é possível derrotar a reforma. Acredito que é possível derrotar. Hoje, nós não derrotaríamos. Hoje, o trator do governo, com toda essa desgraceira que eles fazem, dão tiro no pé para todo lado, mas 40 milhões é muita grana. 40 milhões, vamos falar alto no Congresso. Ele aprova alguma coisa, né? E esse alguma coisa é destruição. Não é, vai ter um modelo melhor. Não tem nada de modelo melhor. Não existe nada de novo, é antigo, não deu certo nos países e querem impor a gente. É possível derrotar, mas a gente precisa ganhar a sociedade conosco. Sem mobilização, eles vão passar esse desmonte da Seguridade Social, o que não serve para nós. Vai nos levar a uma desagregação social tão forte que eu acho que é sem precedente. Quem lembra dos saques de 99 e 2000 vai ser N vezes pior. É desalento, é desproteção e é desespero. 3 Ds. E aí a consequência, claro, vem para nós. Porque os caras têm muro alto, cerca elétrica, vida de delivery, helicóptero, e nós vamos estar na vida real. E na vida real nós vamos enfrentar as consequências desse desmonte, que não serão pequenas. Eu vou parar por aqui, porque o professor Fanhani vai falar também, Patrícia, e a gente vai abrir ainda para perguntas, né, Miro? Então, Miro, obrigado, gente, obrigado pela paciência. Antes de passar aqui para a Patrícia, só fazer 2 registros aqui, depois a gente vai falando de outras pessoas presentes. Fazer um registro de um batalhador dessa questão da saúde, que é o Clemente aqui de Osasco, metalúrgico de Osasco, figura histórica nesse tema. E fazer um registro da presença que já foi falado aqui pelo Gabas, do Jaime Murati. Tudo bem? Passar aqui, ex-deputado da área de saúde também. Passar aqui a palavra então para a Patrícia. Bom dia a todos. Eu queria começar agradecendo muito o convite do Miro e registrar aqui a importância de eventos desse tipo, principalmente para quem tem o lápis como, não é mais lápis, né? Porque agora é tudo digital, ou quase tudo pelo menos, como profissão, porque de fato as disputas todas que a gente faz na sociedade é via organização, mas o peso da comunicação é enorme e nós estamos sob um ataque severo das mídias tradicionais nessas batalhas. E eles nunca estão do lado de cá. Então, o lado de cá, o lado certo, né, da disputa, somos nós que temos que fazer. Vocês são, acho que a grande maioria que é da área da comunicação, são fundamentais. Então, pensando nisso, a partir da conversa e sabendo qual era a composição dessa mesa, queria aqui também cumprimentar o Gabas e o Fanhani. É um prazer compartilhar a mesa com eles, sabendo aqui do potencial da mesa. Eu tentei selecionar alguns elementos e algumas informações que depois, se vocês quiserem também, a gente deixa aí disponível esses dados, para ajudar um pouco na construção dessa narrativa. Então,
Eu queria começar, e a gente tem começado sempre, falando do que essa proposta de reforma da Previdência, de reforma, de ataque, de golpe, como o Miro bem colocou, ela vem dentro de um contexto que ele é um contexto que se aprofunda a partir do golpe de 2016, e acho que é bom a gente lembrar os principais elementos desse golpe que vão culminar aí na narrativa de que a única saída para o país é a reforma da Previdência. Então, lá em 2016, o governo Temer aprovou, meio a toque de caixa, meio no tapetão, aprovou a EC 95, que é o famoso teto de gastos, dos gastos, principalmente os gastos sociais, por 20 anos, né? Então, nós temos ouvido aí, inclusive, o Rodrigo Maia vem falando, olha, a hora que aprovar a reforma da Previdência, precisamos rever o teto de gastos. Mas ele foi um dos defensores da aprovação do teto de gastos, e a gente dizia que era uma insanidade aprovar, nunca ninguém fez isso, aprovar por 20 anos. Então começou lá, aí você estabeleceu um limite dizendo, bom, se o governo não pode fazer nada porque ele tem a responsabilidade fiscal, tem o limite de gastos, vai ser pedalada, vai ficar inconstitucional. Bom, temos aí, final de 2016, a aprovação desse teto. Em seguida, nós temos um ataque mais frontal a toda a estrutura do mercado de trabalho. Nós tivemos a aprovação da lei irrestrita da terceirização, que também visava aí o serviço público, porque inclusive o serviço público está dentro dessa possibilidade. É possível terceirizar qualquer setor, qualquer área, não tem área fim, área meio, tudo pode ser terceirizado, inclusive o serviço público, né? Professores, tudo pode ser terceirizado. Em 2017, um golpe severo, que foi a reforma trabalhista, flexibilizando então todas as formas de contratação, tá certo? Da reforma, criando novas formas, como o trabalho intermitente, uma regulamentação do trabalho home office de uma maneira onde a responsabilidade fica toda para o trabalhador. E junto com a reforma tributária, com a reforma trabalhista, a reforma sindical, com ataque severo aí e sem transição da estrutura de financiamento das organizações sindicais. Bom, e em seguida foi apresentado também a reforma da Previdência. Eu não vou repetir aqui, mas como foi dito naquele momento, por diversas razões, inclusive por uma mobilização intensa do movimento sindical, dos movimentos sociais e um papel importante de vocês, nós naquele momento ganhamos a narrativa. Vocês se lembram bem que a fala era de que precisava equilibrar as contas com o teto, ou era previdência, ou era saúde, ou era educação, ou era segurança, então precisava mexer na previdência. E a narrativa construída do lado de cá naquele momento, e que foi vencedora, era de que grandes devedores da Previdência não estavam sendo cobrados, tinha muita desoneração, e nós naquele momento conseguimos vencer esse debate na sociedade, e não passou a reforma da Previdência. Muito bem, então, olhando esse cenário desde 2016, a gente tinha as manchetes dos grandes jornais. Eu separei várias aqui. Era assim: nova lei trabalhista deve gerar mais de 6 milhões de empregos. Com a aprovação da reforma, trabalhadores podem ser admitidos por 6 tipos de contrato. Nova lei trabalhista valoriza o trabalho moderno e incentiva a economia do país.
Nova lei trabalhista aproxima Brasil dos países desenvolvidos. Enfim, demissões por reforma são boatos que não se confirmarão. E por aí vai. São as manchetes, é só fazer uma pesquisa. Vocês são melhores do que eu para isso. Vamos ver lá todas essas manchetes. Você foi muito boa. Né? Se chama fake news. E aí? Isso foi final de 2016, 2 anos e meio depois da instituição, da instituição lá da PEC dos gastos, do teto de gastos. O que nós temos? Nós temos o crescimento do PIB de 2017 e 2018 de 1,1%, pífio. Algumas previsões para 2019, vocês se lembram, no início a previsão era de em torno de 3%, a previsão agora está mais próxima, já foi revista 6 vezes em 4 meses para 2019 e está mais próxima do 0 do que do 1, ou seja, já se fala em perda do ano de 2019 para a economia, para o crescimento econômico. Segundo o IBGE, todos os dados oficiais, todos os dados do governo. Em 2016, o Brasil tinha 52,8 milhões de pessoas pobres, pelo critério do BID, 5,50 dólar por dia, o que significa 25,7% da população, significava em 2016. Em 2017, um ano, teve um crescimento para 54,8 milhões de pobres. Em um ano nós tivemos um empobrecimento do país gigantesco, não tem esse dado ainda para 2018, mas nós empobrecemos ainda mais em 2018, os dados devem mostrar isso. O lucro líquido, em compensação, na outra ponta, o lucro líquido dos bancos subiu 14,6% em 2017, vocês se lembram que eu falei do PIB, 1%, e mais de 1 milhão de pessoas pobres nesse ano, mais pobres. Subiu lucro líquido, depois de tirado tudo, em cima do crescimento que já tinha tido em 2017, cresceu 17,4% em 2018, e em cima do crescimento de 2018, o primeiro trimestre de 2019, os 4 grandes bancos brasileiros tiveram um crescimento de 22%. Num país que empobrece. Bom, 1 ano e meio depois da reforma trabalhista, aquela que eu contei as manchetes aqui para vocês, 6 milhões de empregos, o que nós temos? O número de pessoas ocupadas cresceu 966 mil, é verdade, mas o número de empregados com carteira caiu quase 300 mil e o número de empregados sem carteira aumentou 432, ou seja, nós tivemos um aumento da informalidade, uma substituição dos trabalhos formais por trabalhos informais. Tivemos um aumento das pessoas que se viram, que eles chamam de empreendedores, mas como a grande maioria, como os estudos do Diese longitudinais mostram, são de profissões elementares, ajudante de pedreiro, ajudante de cozinha, são esses os empreendedores. Então, na verdade, são estratégias de sobrevivência e não empreendedorismo, inclusive porque a grande maioria